todo mundo que possa vir assistir a gravação mais tarde dessa apresentação. Meu nome é Luiz, eu trabalho na Voltalha há mais ou menos 1 ano e meio no Departamento de Recursos Renováveis e vamos falar um pouquinho hoje sobre Machine Learning dentro de energia eólica. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar. Ok. Opa. Se a qualquer momento tiverem algum problema de me ouvir ou de ver minha tela ou qualquer coisa do tipo, só avisar que a gente resolve. Então tá. Bom, como eu mencionei, eu trabalho há 1 ano e meio mais ou menos na Voltalha, que é uma empresa de energia renovável, e eu vou fazer uma breve apresentação da empresa só para vocês saberem de onde eu estou vindo e de onde eu estou fazendo os projetos que eu vou descrever. Bom, é uma empresa produtora de energia renovável de várias maneiras, tanto eólica como solar, hidrelétrica, biomassa, storage. A ideia é ser bem abrangente dentro desse tema e também de fornecer serviços como operação e manutenção, construção de fazendas eólicas para outras empresas ou até o desenvolvimento de projetos desde o zero. Então, a ideia é pegar todas as etapas de um projeto de energia renovável. A origem da empresa é francesa, mas ela está em vários países do mundo. O Brasil é o país onde a empresa tem a maior capacidade instalada de geração, porque a energia eólica no Brasil é fenomenal. Temos um grande cluster de energia eólica no Rio Grande do Norte, chamado Serra do Mel, que está em constante expansão, muitos projetos no pipeline, novos projetos em desenvolvimento, e temos presença em vários países por aí. Então, só para consolidar um pouquinho, para ter uma ideia mais ou menos do tamanho da nossa empresa, a gente tem 1,3 gigawatts em geral em operação ou em construção, muitos projetos sendo desenvolvidos no pipeline, e aí esses projetos eles podem ser ou nossos, ser vendidos, ou a gente fazer a operação de manutenção para os outros, enfim. E mais ou menos 1.000 empregados na empresa. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho, é uma empresa que, vamos combinar, não é tão grande assim. Por exemplo, uma Engie, EDP, essas gigantonas do setor, mas é mais para mostrar para vocês que realmente dá para fazer muita coisa interessante de machine learning, de análise de qualquer coisa, porque as possibilidades são realmente infinitas. Então, de início, vamos falar um pouquinho sobre um projeto de energia eólica. Quando a gente fala de energia eólica, todo mundo pensa, tem um aerogerador em algum lugar, ele está rodando, quando ele roda, o gerador gera energia e pronto. Ventou, gerou energia, isso aí. Mas, na verdade, não é bem assim. Todo projeto de energia eólica, um mundo por trás dele, muita gente de setores muito diferentes, com áreas de ação totalmente diferentes, trabalham em coisa que a gente nem pensa quando está olhando de fora para conseguir fazer isso funcionar. Então, eu coloquei algumas coisas aqui, só para vocês terem uma ideia, e aí já fica pensando, isso aqui de repente daria para fazer uma análise interessante, daria para aplicar machine learning aqui. A gente vai falar um pouquinho mais disso em seguida. Então, assim, por exemplo, no início, tem toda a parte de prospecção do local, porque como eu sei aonde que eu vou construir uma fazenda eólica? Tem o time de prospecção que fica fazendo análises baseadas em dados de satélite de vários lugares do mundo. Eles veem aqui embaixo também, isso tá tudo junto. Eles veem a infraestrutura local para conseguir escolher melhor onde eu posso construir uma fazenda eólica. Depende dos contratos que a gente faz com os proprietários de terra locais, por exemplo, lá em Serra do Mel, onde é o nosso grande cluster no Rio Grande do Norte, tem muita plantação de cajueiro. Então, tem contratos não para alugar uma área inteira gigante, mas uma área pequena dentro da plantação de cajueiro, produtores rurais, que a gente aluga alguns metros quadrados para construir a turbina. E é bom, porque não interfere muito, quase nada, na plantação local. Então, não tem que limpar terreno, porque é só a areazinha para construir a turbina. Gera uma renda local e, assim, é bom para todo mundo. Então, a parte de contratos fundiários não vem muito à mente, mas é muito importante porque dizem aonde eu vou poder construir minha turbina. Antes de construir, a gente faz várias simulações para escolher o tipo de turbina, escolher o local, escolher quantas turbinas eu vou colocar ali, faz estimativa de longo prazo para saber se o projeto vai ser rentável ou não vai ser rentável. E isso
tudo é no papel antes de começar o projeto. Quando bate o martelo, vou fazer nesse lugar. Aí tem a instalação de torres para medir o vento, para ter uma medição durante 1 ano, 2 anos, que vai ser uma estimativa boa para a gente ter uma ideia de rentabilidade do projeto. E aí envolve toda a parte de aquisição de dados, de tratamento e análise desses resultados para chegar em resultados que façam sentido. E aí, mais simulações ainda para refinar o posicionamento, os detalhes do projeto. Aí a gente pode entrar em leilões de energia para vender energia para distribuidoras, pode entrar em PPA, que é Power Purchase Agreement, quando a gente fecha um contrato com alguma empresa privada para diretamente vender energia. E só aí que o parque é, enfim, construído. Então, acho que a maioria das coisas que eu coloquei aqui foi até antes da construção do parque, porque realmente é algo bem complexo. E aí, quando ele está operando, tem toda a equipe de operação e manutenção, que além de fazer a que claro que é necessário. Eles fazem a operação, que é justamente o acompanhamento do parque, de quanto ele está gerando, se ele está gerando abaixo do previsto, por quê, o que tem que ser feito, calcular o quanto energia gerou por causa dos contratos e etc. E também calcular vários KPIs. KPIs eu vou falar um pouquinho mais à frente, são índices que servem para a gente ter uma ideia do que está acontecendo na nossa fazenda eólica. E aí também tem, claro, o time de comercialização de energia, que fica estudando toda a legislação e as regras para poder comercializar energia no mercado brasileiro. A parte de previsão de geração, a venda de I-RECs, que são os certificados de energia renovável que estão crescendo cada vez mais pelo mundo. E muito mais. Tem muita coisa, muita área de atuação dentro de energia eólica e dá para a gente aplicar machine learning e inteligência computacional dentro de muitas dessas coisas que eu comentei aqui. Mas então, para que serve esse tipo de coisa? O problema é que a gente tem uma quantidade muito grande de dados quando a gente está falando de energia eólica. E dados de mais diversos tipos, não só os sensores. A gente tem as informações gerais de localização, de tipo de turbina, de tipo de sensor eólico, o arranjo das turbinas dentro do parque, os próprios sensores que vão medir o vento, vão medir as temperaturas dos componentes das turbinas, vão medir um monte de coisa o tempo todo para todas as turbinas que a gente tem. A gente tem os dados de previsão, que vão ser bastante úteis para setores diversos dentro da companhia, que também são outros tipos de informação e etc, etc. É muita coisa. E aí, para otimizar e para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo, a gente usa ferramentas de inteligência artificial, de machine learning, algoritmos matemáticos gerais, estatísticas e todo tipo de coisa para tentar automatizar as análises e garimpar mais informação além do que o que a gente simplesmente está olhando, até porque quando tem muitas informações desse jeito, é cada vez mais difícil olhar para concluir alguma coisa. Então, processando esse monte de informação, usando essas técnicas todas aqui, a gente consegue descobrir novas informações e indicadores de como as coisas estão funcionando, gerar relatórios automáticos, ter novas ideias e entender por que alguma coisa aconteceu ou de como a gente poderia melhorar isso, fazer análises diversas e estudos e, no fim das contas, atingir o nosso objetivo, que é gerar o máximo de energia que a gente conseguir, com disponibilidade e com qualidade. O que eu queria comentar agora é rapidamente sobre os KPIs, que eu tinha comentado antes, do inglês Key Performance Indicator, que são basicamente uns números que dizem para a gente como que está tudo funcionando. E esses números também podem estar dentro de setores diversos. Como, por exemplo, a gente pode fazer um cálculo todo mês que diz para a gente qual foi o lucro de um parque, quais foram os custos de operação, de manutenção e os custos devidos a desgaste dos componentes, porque isso é importante para o modelo financeiro. A gente calcula o EBITDA, que tem bastante a ver com a parte de relacionamento com o investidor, porque, bem ou mal, a Voltalia é uma empresa aberta na Bolsa Francesa, então tem que ter esse acompanhamento constante para saber o que está acontecendo, calcular dividendo, coisa do tipo. E parece simples, mas não é tão simples assim calcular essas coisas. Envolve bastante matemática e algumas análises que vão além do senso comum. Vou falar um pouquinho mais tarde. A gente pode calcular a produção de energia. Quanto foi esse mês? Quanto que eu deixei de produzir
porque eu não estava disponível, porque a turbina estava parada para manutenção. Então, como é que a gente calcula alguma coisa que a gente não gerou, mas poderia ter gerado se não tivesse parado para manutenção? Esse é um indicador importante e que também é complicadinho de calcular. Aí, para toda a parte de segurança, se houve algum acidente, com qual frequência, com qual gravidade, qual foi a emissão de CO2, porque isso tem a ver também com o objetivo da empresa de ser renovável e tem a ver com a parte de investimentos também. Aqui são PS, né? A emissão de CO2 tem a ver mais com o processo de construção, né? Tem que fabricar cimento e todo esse tipo de coisa, do que a geração em si, porque a geração em si é renovável. Enfim, são vários números e várias coisas que a gente calcula o tempo todo para diversas áreas dentro de um projeto eólico que são importantes da sua própria maneira e são calculadas de maneiras diferentes. Então, para isso, a gente usa algoritmos diferentes e maneiras diferentes de enfrentar os problemas. Então, só um exemplozinho de como isso pode ser útil. Digamos que eu tenho 3 turbinas, aerogeradores, parados. Qual que eu devo mandar a equipe de manutenção primeiro? Né? Porque a gente tem equipe de manutenção em campo, claro, mas são muitas turbinas e tem toda a parte de agendamento do serviço de manutenção. Então, por exemplo, se a gente for olhar simplesmente fator de capacidade, que é basicamente o quanto ele está gerando em cima do possível, essa turbina desse parque aqui está gerando mais do que as outras, então talvez eu devesse priorizá-la na manutenção. Mas aí eu vou olhar o tipo de contrato. Peraí, mas o contrato da turbina 2, eu vendi a energia dela por um preço mais caro. Então, talvez seja melhor eu priorizar a turbina que tem o contrato mais vantajoso. E aí, o tipo de contrato é diferente, do tipo de venda de energia e a quantidade de anos que ele é vigente. Aí já traz um complicador. Aí, essa quantidade de energia, se a turbina está gerando a energia que eu esperava ou está gerando mais ou menos. Enfim, isso tudo para dizer, de maneira geral, que é difícil. Existem muitos fatores que complicam uma decisão que pode parecer simples. E informação é o que vai trazer o resultado mais otimizado para isso tudo. E não só informação, mas informação interpretada da melhor maneira. Isso que é o X da questão. Aí aqui coloquei uma tirinha, a clássica, o copo está meio cheio, o copo está meio vazio. O engenheiro vai olhar para o copo e falar, poxa, eu podia usar um copo com a metade do tamanho, não precisava de um copo tão grande. E no fim das contas é isso, a gente tem que saber analisar direitinho o que está acontecendo numa dada situação, para saber o que eu poderia mudar, como eu poderia fazer da melhor maneira, para eu ter um projeto eólico bem otimizado e funcionando bem direitinho, porque os custos estão cada vez mais competitivos, conforme a tecnologia se desenvolve, vai ficando mais... vai surgindo mais geração eólica, mais empresas atuando nesse ramo, então realmente fica mais competitivo. E os projetos de engenharia que servem justamente para a gente ter uma visão crítica de várias etapas diferentes de um projeto de energia eólica é muito importante. E principalmente interpretar as informações é muito importante. Claro que olhar para o copo e ver que ele está meio cheio, meio vazio é bem simples. Mas se você tiver 1000 copos, cada um com uma quantidade de água diferente, como é que você calcula qual deveria ser o tamanho ótimo de copo? Você precisa de algoritmos e maneiras de interpretar essa informação. Então, agora eu vou apresentar 5 aplicações de machine learning ou inteligência computacional que a gente usa dentro da Voltalia para objetivos diferentes e vou falar de maneiras gerais sobre cada um delas. Não vou entrar tanto na matemática, porque acho que fica um pouco maçante para uma palestra dessa, seria um enfoque mais de aula mesmo, mas a ideia é passar a ideia geral e fazer vocês entenderem os tipos diferentes de aplicação que podem ter nesse âmbito. Então, primeiro é o algoritmo de falhas, que a gente chama internamente de TCHALA, que é uma sigla para Turbine Condition Health and Alerts Learning Algorithm. Talvez seja uma pequena homenagem ao Pantera Negra, talvez não. Talvez a gente tenha escolhido palavras aleatórias para chegar na sigla que a gente queria. Vocês decidem. O objetivo do projeto, no fim das contas, é identificar quando uma turbina está funcionando de maneira anormal. Por quê? Porque isso indica que alguma coisa está para acontecer, algum componente não está funcionando tão bem, alguma coisa está esquentando um pouco mais do que deveria.
Isso indica que uma falha maior pode acontecer no curto prazo. Então, a gente quer detectar isso antes que dê problema em algum componente, para ir lá e fazer algum reparo rapidinho, ao invés de fazer um reparo custoso, demorado, ou alguma coisa, quando o problema já é mais alastrado, é maior dentro do... O problema é que é difícil detectar a olho nu o que está acontecendo. Então, se eu olhar um gráfico de temperatura do gerador, por exemplo, é difícil identificar olhando que a temperatura está fora do normal, porque ao longo do dia a turbina vai gerar mais energia, menos energia, dependendo do vento. Então, a temperatura, por exemplo, o exemplo que eu estou dando, a temperatura do gerador, ela vai variar ao longo do dia. Eu não sei olhando o que deveria ser, o que é normal. Para isso que a gente usa o Machine Learning para aprender e ajudar a gente nessa análise. As consequências desse problema aqui, se a gente não fizer nada, é que eles podem levar a custos elevados de manutenção, indisponibilidade prolongada e manutenção fora da agenda, especificamente porque pode quebrar algum componente que a gente não está esperando, e a gente vai ter que fazer uma manutenção fora do planejado, e a turbina pode ficar parada por mais tempo do que deveria, e turbina parada a gente está deixando de gerar energia. Então, de maneira geral, o que o Tchala, lembrando agora que eu estou falando do Tchala, estou me referindo ao algoritmo de previsão de falhas, o que ele faz? Tem a nossa turbina e vários sensores dentro dessa turbina. Sensores medindo a velocidade de direção do vento, velocidade de rotação, temperatura de diversos componentes dentro da turbina, como o gerador, o conversor, indutores, o eixo, o rolamento, um monte de coisa. A gente joga tudo isso dentro do Machine Learning em uma caixinha preta, que mistura isso tudo, falando de maneira geral. Ela vai pegar esses valores aqui, vai trabalhar e vai aprender o que é o funcionamento normal da nossa turbina. O algoritmo de Machine Learning vai dizer para a gente, a turbina está funcionando normal? Se sim, tudo bem. Se não, se a turbina estiver funcionando de maneira anormal, ele gera um alerta, e aí o pessoal do time de operação e manutenção simplesmente recebe um alerta, aí opa, beleza, gerou um alerta, aí eles entram para olhar mais no detalhe o que está acontecendo, e agora a gente já consegue entrar nos gráficos, olhar com detalhe os sensores, porque o algoritmo já disse para a gente que tem alguma coisa errada. Então a gente consegue ver o que está acontecendo e marcar uma manutenção antes que o problema fique sério. Então a ideia é, ele detectou que o gerador está um pouquinho mais quente do que deveria, mas isso não é um problema ainda. Vamos dizer que um problema mesmo seja quando o gerador passa de 140 graus Celsius. Então ele está muito quente, a turbina vai desligar automaticamente por excesso de temperatura. Se ele tiver a 110, ainda não está dentro dos limites, ele está dentro dos limites de segurança da turbina. Só que talvez isso seja mais do que deveria. Por isso, o algoritmo pega todos os sensores que a gente tem, trabalha, entende o que está acontecendo e ajuda a gente gerando um alerta ou não. Eu vou entrar um pouquinho para dar um exemplo de como ele funcionaria, para a gente ver o que está acontecendo. Então, vamos assumir que os nossos sensores estão medindo ao longo do tempo um monte de coisa. Eu coloquei aqui alguns valores de medição. Um detalhe aqui, a maneira padrão da indústria eólica de fazer as medições é agregar valores a cada 10 minutos. Então, por exemplo, a gente quer prever a temperatura do gerador, generator temperature, e essa vai ser a nossa saída do machine learning. Então, é o que ele vai dizer para a gente. E eu quero saber o quanto que essa temperatura vale com base nas outras coisas que eu tenho do meu sensor. Então, eu posso medir a temperatura do eixo e medir a potência que a turbina está gerando. Essas vão ser as entradas do meu algoritmo de machine learning, porque ele vai usar isso aqui para me dizer alguma informação sobre a temperatura do gerador. A primeira coisa que é bastante importante é fazer uma limpeza desses dados aqui. Porque muitas vezes tem probleminhas de comunicação que podem gerar valores irreais. Então, por exemplo, poderia aparecer aqui temperatura do gerador 99999. Isso não existe. O gerador não está 100 mil graus. É um probleminha de comunicação que a gente tem que limpar para o algoritmo de machine learning não achar que é ok ter uma temperatura de 100 mil graus. Então, a gente faz isso tudo baseado em limites físicos, a gente analisa variações bruscas. Então, por exemplo, se tiver... Está sempre 70, 80 graus, aí de repente ele pula para 150. Provavelmente esse valor de 150 está errado. Probleminha de comunicação.
Também podem ter dados congelados, então o valor fica se repetindo algumas vezes aqui porque teve algum probleminha, ou então a gente tem alguma medição que não tem valor, então houve falha na comunicação, porque bem ou mal as turbinas estão, no nosso caso, no Nordeste, um pouco mais para o interior do estado, então a rede de comunicação de dados móveis às vezes sai do ar, depois volta e tal. Então a comunicação pode ter alguns probleminhas que tem que ser removidos. Quando a turbina está em manutenção, eu não vou jogar isso para o meu machine learning, porque eu quero que ele aprenda o quê? Eu quero que ele aprenda o que é o comportamento da turbina funcionando normalmente. Se ela está em manutenção, ela não está funcionando normalmente. Então, eu também tenho que tirar esses dias. E aí, depois disso, eu faço uma normalização, que é simplesmente diminuir a média e dividir pelo desvio padrão. Então, os meus dados, em vez de ficar, por exemplo, a potência em torno de 1000 e pouco, eu vou normalizar, vai ficar tudo em torno de zero. E isso é bastante importante para muitos algoritmos de machine learning, porque eles vão conseguir treinar melhor e fazer o seu processo matemático interno melhor. Depois dessa primeira etapa, eu posso realmente ir lá e treinar o meu modelo. O que ele vai fazer? Ele vai mudar os seus parâmetros matemáticos internos, porque cada modelo é completamente diferente um do outro, eles funcionam de maneira diferente. Então, de maneira geral, eles vão mudar os seus ganhos internos até ajustar da melhor maneira os dados que eu estou dando para ele para fazer uma previsão. Calma. Sobre os modelos, como eu mencionei, tem muitos tipos diferentes de modelos de machine learning. E o que a gente tem usado é o pacote scikit-learn no Python, que eu recomendo bastante para todo mundo que está estudando e mexendo com machine learning, porque ele é bem fácil de implementação, fácil de entender e dá muita flexibilidade no que você está fazendo. E aqui em volta eu coloquei o nome de alguns tipos diferentes de modelos de machine learning, cada um com parâmetros totalmente diferentes, mas a ideia é que quando você treinar um desses, eles vão alterar os seus ganhos internos para fazer uma previsão boa. A gente tem modelo de regressão linear, que pode parecer simples, mas sim, é um tipo de modelo de machine learning, porque o computador está aprendendo para você. Redes neurais, florestas, nearest neighbors e vários outros. Todos esses são possibilidades diferentes, com características e aplicações diferentes, e é bem interessante investigar qual é o que se aplica e se encaixa melhor na sua aplicação quando você vai trabalhar com isso. Então, vamos dar um exemplozinho de fato o que está acontecendo. Por exemplo, a gente vai dar o nosso conjunto de dados para o machine learning. Agora, repara que está tudo em volta de zero, porque a gente fez aquela normalização. Então, por exemplo, ele vai pegar essa primeira linha aqui e o que ele faz é ele fala, quando a temperatura do eixo está em torno de menos 1,5 e a potência está em torno de menos 0,2, a temperatura do gerador vai ser mais ou menos 1,8. Então, a gente dá vários pontos para ele, ele entende matematicamente qual é o relacionamento entre as minhas entradas e a minha saída, e aí faz uma previsão baseado nisso. Então, quando ele tenta ajustar para fazer uma previsão próxima do que o valor real foi. Nunca vai ser perfeito, então ele nunca vai ser exatamente igual, mas fica próximo. Então, um exemplinho numérico nesse caso. 1,86 virou 1,97, 0,9 virou 1, então está próximo. Mas a ideia é que ele aprende com as nossas entradas e tenta chegar o mais próximo da saída que ele conseguir. Então, esse é o treinamento. A gente tem que dar para ele alguns valores e ele vai se ajustar internamente para funcionar. Essencialmente, de maneira genérica, é isso. Ele aprende como que é o funcionamento normal da turbina. Se ele estivesse falando, ele ia dizer o quê? Quando as entradas possuem os valores x e y, a saída vai ter o valor z quando a turbina está operando normalmente. Então, é isso aqui que ele está aprendendo. Quando ele já aprendeu, a gente pode fazer previsões. O que é uma previsão? É justamente estimar o que deveria ser o funcionamento normal da turbina. Então, por exemplo, a gente pega um valor medido da temperatura do gerador, a gente faz uma previsão separada dela e compara com isso. Se o erro for baixo, tudo bem. Se o erro for alto, alerta. Então, vamos lá, também por partes.
Primeira coisa é fazer minha previsão. Então, eu pego as minhas entradas, que são esses dois aqui no nosso exemplinho, e faço a minha previsão. Então, eu tenho aqui a previsão da temperatura do gerador, da 95.1. Beleza. Agora, qual foi o valor real da temperatura do gerador? Porque essa previsão quer dizer o quê? Essa previsão quer dizer, quando a turbina está operando normalmente, espera-se que a saída possua o valor Z. Então, quando a turbina está esperando normalmente, eu espero que ela tenha o valor de 95.1. Aí eu peguei o valor que realmente foi medido, que foi de 94.4. Então, beleza, está bem próximo, quer dizer que ela está operando normal. Ótimo. Agora, o mesmo exemplo aqui para baixo. Eu peguei as minhas duas entradas, fiz a minha previsão. Vamos dizer que nesse caso a minha previsão foi de 88 graus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, quando a turbina está operando normal, eu esperaria que ela tivesse 88 graus. Só que aí eu fui lá e vi qual foi o valor medido. Foi de quase 95. Então, poxa, não está tão próximo assim. Ele vai gerar um alerta porque essa diferença já está um pouquinho grande. E diferença grande quer dizer está operando fora do normal. Então, essa é a ideia. A gente pega alguns dados, manda e dá para o modelo treinar. Depois de treinar, ele consegue fazer as previsões para a gente. E como as previsões justamente indicam qual seria o funcionamento normal, a gente consegue comparar as previsões com os valores medidos e saber se a turbina está operando normal ou não. E aqui é um exemplinho de uma tela que a gente usa no sistema de monitoramento para ver esse tipo de coisa. Isso está sob desenvolvimento, mas essa é a informação mais importante da tela que a gente vê. Aqui a gente pode escolher o que a gente quer olhar, se eu quero olhar a temperatura do conversor, a temperatura da caixa de engrenagem, do gerador, ou o que quer que seja. E aqui ele está mostrando o que está acontecendo. Então, vamos lá. O erro, que é justamente a diferença entre a previsão e o valor real, é o verdinho. Então, se a gente for olhar aqui, lembra que o eixo Y do lado direito. Ao longo dos dias, o erro está aqui, em torno de 2 e pouco, não sei o quê, 2 e pouco, aí do nada, blum, ele cai aqui para menos 5. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o erro está grande. Quer dizer que o valor real está muito diferente do valor da previsão. E isso indica que alguma coisa errada pode estar acontecendo. Indica que a turbina não está operando dentro da normalidade. E ele dá para ver que ele fica aqui alguns dias com o erro próximo desse menos 4, menos 5. Aqui, laranjinha, é o valor medido real da temperatura desse componente aqui, que no caso é o indutor do lado do inversor. A temperatura medida está em torno de 60, 70 graus, aí subiu para 80. Então, assim, ok. Mostrando mais uma vez como é difícil identificar a olho nu, porque como a geração aumenta e diminui ao longo do dia, a temperatura aumenta e diminui ao longo do dia. Mas está tudo bem. E aqui nesse ponto, tá vendo? Ela desceu e não voltou a subir. Ela ficou diminuindo e está lá embaixo. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que o nosso gerador de alerta, que é essa linha verde, captou uma mudança de comportamento da temperatura. Porque a temperatura estava em 60, 80, oscilando, e aí ela desceu e ficou em torno de 50, 60, e isso pode indicar algum problema. Se ela está muito baixa, por exemplo, pode ser que não esteja gerando potência o suficiente e não esteja esquentando muito. E aí tem que verificar qual é esse problema. Mas a ideia é essa. Como a gente tem esse sistema que gera os alertas para a gente não tem que clicar em cada um dos componentes e procurar manualmente, olhando no gráfico, tentar entender alguma coisa, porque ele vai gerar um alerta se ficar mais do que 10 dias ou alguma coisa assim. Com um erro grande, ele vai gerar um alerta e a bolinha vai ficar vermelha. No caso ainda está verde porque não são tantos dias assim com esse erro. No caso dessa aplicação específica do Tchala, isso tudo está sempre em evolução. Então, a gente quer sempre aprimorar os resultados e ver o que está acontecendo. Uma maneira de fazer isso é comparar com as outras turbinas em volta dela ou fazer uma análise histórica da própria turbina para ter uma ideia de mais de longo prazo de como era e como veio a ser. Bom, o resuminho do Tchala foi esse. Eu sei que machine learning é sempre meio cabeludo, porque envolve assuntos complicados, mas eu estou tentando passar a ideia geral do que ele faz e dos resultados que a gente pode ter com ele. O segundo algoritmo que eu vou apresentar é a correção de longo prazo, chamada MCP.
O objetivo é o quê? É estimar a velocidade e direção do vento em um local ao longo de 20 anos, porque quando a gente faz um projeto eólico, o normal é medir o vento durante 1 ou 2 anos. A gente não vai ficar medindo 20 anos antes de instalar um projeto, porque aí eu não vou instalar a minha turbina nunca. Só que, quando a gente só mede 1 ou 2 anos, não dá para saber qual o efeito de oscilações climáticas de longo prazo. E aí a gente não consegue fazer uma estimativa boa do quanto que a minha fazenda eólica vai gerar ao longo da sua vida útil de projeto. E isso é bem importante para a parte financeira de um projeto eólico. Então, as consequências desse problema são basicamente essas. Trazer estimativas erradas e fazer um modelo financeiro, contratos errados, porque aí lascou, né? Se a gente está esperando que a fazenda eólica gere um tanto de energia e no fim das contas ela acaba gerando todo ano 90% do que eu esperava, vai ser complicado. Então é bem importante fazer essas estimativas de longo prazo para ter uma ideia boa de quanto a fazenda eólica está gerando. Como é que a gente faz essas medidas de vento? A gente instala uma torre meteorológica, ou torre anemométrica, ou do inglês MetMast, Meteorological Mast. É uma torre, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, bem comprida, geralmente tem 120 metros de altura, ou talvez até mais, porque ela tem que medir o vento na altura da turbina. É uma torre, como vocês podem ver, ela é fina, então, assim, quando as pessoas vão subir para instalar os sensores lá em cima dela, elas vão bem presas aqui, mas é como se fosse subir uma escadinha de 120 metros de altura, tenso, fininho, mas ela tem vários presos no chão, não sei se não dá para ver nessa figura direita aqui porque fica bem fininho, mas tem vários estais que deixam ela bem estável, bem presa lá, para conseguir fazer uma medição boa de vento e, claro, o que vem antes de absolutamente qualquer coisa, dar segurança para todo mundo envolvido no processo, todo mundo tem que subir aí para instalar isso, então a norma de segurança vem antes de qualquer outra coisa. Dá para ver aqui que tem uns braços para um lado e para o outro, que são justamente onde ficam os sensores de velocidade e direção do vento. Aqui tem mais um, aqui em cima tem mais um. Então, essas torres estão lá para medir a velocidade e direção do vento, medir temperatura, umidade, pressão e várias outras coisas. E elas vêm antes de instalar as turbinas. Por quê? Porque justamente são elas que vão ficar medindo durante um tempo para a gente saber se é viável instalar um projeto eólico ali. Mas aí tem a questão das oscilações a longo prazo. Vai que eu dei sorte e medi durante um ano que foi o melhor ano dos últimos 20 anos. Se eu só olhar para isso, eu vou achar que toda vez eu vou gerar essa super energia com esse super vento. Mas isso não é verdade. E a recíproca é verdadeira também. Pode ser que eu meça, por azar, o pior ano dos últimos 20 anos, mas não quer dizer que todos os anos que vão vir vão ser ruins desse jeito. Para isso, existe a extrapolação de longo prazo, que é o método chamado Measure, Correlate, Predict, chamado MCP. Então, de maneira geral, o que isso faz? Eu tenho aqui a minha medição da minha torre anemométrica. Vamos dizer que eu medi entre 2017 e 2019. Aí eu tenho a velocidade do vento que eu medi. E eu tenho também medições de satélite. Essas medições de satélite são disponibilizadas por agências ambientais de países diversos, laboratórios internacionais. Eles agregam valores medidos por satélite com valores medidos por boias meteorológicas no mar, com modelos computacionais complexos de simulação de clima e dinâmica dos fluidos, e etc, etc. Para, no fim das contas, a gente ter... eles fornecem para a gente até, vamos arredondar aí, 20 anos para trás de medição do vento em algum lugar. Mas o que eu confio mesmo é a medição da minha torre que está lá medindo. Então, isso aqui é exatamente perfeito. Essa medição do satélite é um valor muito bom, só que aproximado, e ela existe em algumas coordenadas fixas do globo terrestre. Ela não tem em qualquer latitude e longitude que você queira. Ela tem em alguns valores, em algumas latitudes e longitudes fixas, e nunca vai bater certinho com a minha torre, com a posição da minha torre de medição. Então, é uma coisa aproximada. O que a gente faz? A gente junta essas duas coisas. Então, tem aqui no fundo o satélite e aqui no verdinho a minha medição real. E aí, o que eu faço? Eu extrapolo a minha medição real para trás, usando como base a medição do satélite. Então, no fim das contas, eu vou ter
uma parte pequena de medição real, uma parte grande de extrapolação, o que me dá 20 anos de, entre aspas, medição da minha torre no meu local. E é assim que eu consigo ver o que aconteceu no longo prazo para estimar as oscilações climáticas de longo prazo. Então, a maneira é mais ou menos parecida com o T'Challa. A gente pega as medições, joga no algoritmo de machine learning, treina e faz previsões que vão dizer para a gente qual seria a medição da torre nesses anos que faltam antes aqui. Então, a primeira coisa é medir, claro. Então, a gente faz a medição com o verdinho. É o M do MCP, Measure. Depois é o Correlate, que é justamente treinar para comparar as duas coisas. Então, o que o algoritmo de Machine Learning vai fazer? Ele vai pegar os dados do satélite, que são velocidade do vento, direção, temperatura, blá, 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 e tentar prever qual seria a velocidade medida na minha torre anemométrica. Só que nesse período concorrente aqui, eu já sei qual é a velocidade, porque eu realmente fui lá medir, minha torre fez as medições. Então, a gente vai usar isso justamente para treinar o meu modelo de Machine Learning, que aí ele vai conseguir, usando como entrada as informações do satélite, me dizer com bastante precisão qual seria o valor equivalente de medição da torre. E aí, usando esse algoritmo que eu treinei aqui, eu pego e jogo no resto do período. Então, eu pego a medição do satélite em todos esses anos anteriores aqui, de 2000 até 2017, nesse exemplo, e ele vai fazer a previsão para mim de qual seria a velocidade do vento medida pela minha torre durante todos esses anos aqui que eu não tinha. Assim, a gente consegue uma série de dados histórica de 20 anos e consegue ter uma ideia muito boa da geração que a gente vai ter naquele local para ter uma ideia melhor da produção ao longo do tempo de vida de um projeto eólico. Aqui é uma tela simplificada de um dos programas que a gente usa para calcular esse tipo de coisa. Então, ele diz para a gente qual é a distribuição das velocidades do vento. Aqui dá para ver que o vento é principalmente em torno de 7, 8 metros por segundo nessa região. Ele diz para a gente qual é a correlação entre o valor medido e o valor estimado durante o período concorrente. Isso quer dizer o quê? Isso aqui, se tiver mais ou menos na forma de uma linha reta, quer dizer que o machine learning foi bom, ele aprendeu bem. E claro, não precisa ser exatamente uma reta, porque nunca é, mas se tiver mais ou menos a cara de uma reta, uma linha de tendência, então já está ok. E aqui ele diz para a gente a rosa dos ventos, que é justamente a direção do vento e em que frequência ela ocorre. Nesse caso aqui, o vento é praticamente constante dessa direção leste-sudeste. Então é uma telinha simples que agrega algumas informações sobre o local, mas a gente também está trabalhando para melhorar ela numa versão mais nova, mais bonitinha, que dá um pouco mais de informação em cima dessas coisas e ajuda a entender melhor o que está acontecendo, entender se esse processo de MCP deu certo e foi bom, se eu posso confiar nessa extrapolação de longo prazo ou não, e me dá confiança para usar esse resultado em todos os cálculos que vêm daí para frente. Então, essa foi mais uma aplicação de Machine Learning que a gente usa na Voltalia. A terceira que eu vou apresentar é o projeto de previsão de geração eólica, feito principalmente pelo meu colega Jun, que o objetivo é bastante claro, né? Que é fazer a previsão no curto prazo do vento e da geração eólica. O problema é que é muito difícil prever o vento, porque ele varia bastante. E se a gente não tiver um mínimo de previsão boa, causa problemas porque não dá para fazer manutenção quando o vento é muito alto, porque por causa da segurança das pessoas que estão lá fazendo manutenção. A gente gera modelos financeiros errados e a comercialização também fica um pouco mais complicada, porque ela não sabe o quanto que a gente vai gerar nos próximos dias. Então, o sistema de previsão, ele considera também os valores medidos locais pelo MatMast, que eu comentei antes, e ele também usa dados de satélite para fazer as previsões. Tem algumas agências climáticas que fornecem já algumas previsões para os próximos dias, só que é aquela história, é uma previsão mais generalizada, olhando para dinâmicas grandes climáticas e só em alguns pontos específicos de latitude e longitude da Terra. Então, a gente tem que fazer um processamento para gerar previsões
para nossa fazenda eólica específica. E aí, para isso, existem modelos de machine learning que fazem a previsão do total de geração diária ou da geração horária para dar uma resolução melhor dos dias seguintes. Então, vou falar um pouquinho disso aqui. Qualquer que seja o modelo que eu estiver fazendo, a gente vai pegar a maior parte dos dados para fazer o treinamento e deixar um pouquinho dos dados para testar se o treinamento deu certo ou não. No treinamento, tem várias etapas diferentes aqui de pré-processamento, como eu comentei um pouquinho para vocês com o T'Challa. Cada tipo de aplicação tem um pré-processamento diferente. No caso aqui, a gente faz um balanceamento dos dados. Então, se a gente tiver poucas informações de vento alto, ele não vai conseguir treinar e não vai conseguir fazer previsões boas de vento alto. Então, a gente duplica um pouquinho esses dados para ajudar no treinamento. A gente pega os inputs que têm a maior correlação. A gente faz PCA, que é uma técnica de modificar essas entradas para ajudar na previsão depois. A parte de escalonamento dos dados eu mencionei, é sempre interessante fazer. Mas isso tudo é o pré-processamento. O interessante da técnica aqui é que a maneira como o Joe implementou, a gente usa o modelo de stacking. O que é isso? Eu não preciso escolher um dos modelos de machine learning que existem. Tipo, vou usar a rede neural, vou usar a regressão linear. Não. Eu posso usar uma combinação de vários desses diferentes. Então, por exemplo, aqui ele tem uma rede neural 1, rede neural 2, regressão linear, LAR é regressão de laço, nearest neighbors, random forest. Então, tem vários tipos de modelos diferentes. Cada um vai ser treinado à sua maneira e cada um vai fazer uma previsão separado. Só que tem outro modelo de machine learning que agrega essas previsões e meio que gera uma previsão final. É como se fosse um comitê de vários modelos que vão fazer suas próprias previsões e um outro modelo que aglutina isso tudo e faz uma previsão final. Então, é bem interessante. Tem várias aplicações aí mais cabeludas que estão usando esse tipo de junção do machine learning para fazer previsões interessantes. E aí, no fim das contas, a gente calcula o erro, o bias, que é o quanto está a tendência do modelo do treinamento, desculpa. Então, isso aqui são coisas para avaliar se o treinamento foi bem feito ou não. E depois, quando a gente quer fazer a nossa previsão, o modelo já foi treinado, a gente só pega os dados novos, faz o mesmo processamento de antes e joga nesse modelinho que a gente já treinou. Aí ele vai dar as previsões para a gente. O interessante é que, para ter uma previsão mais acurada, tem vários modelinhos diferentes. Então, se eu quero prever para daqui a 1 hora, eu treino um modelo específico. Se eu quero prever daqui a 2 horas, eu treino outro modelo separado. Se eu quero prever daqui a 3 horas, é outro modelinho separado. Então, até para daqui a 14 dias, cada uma das 24 horas desse dia, tem um modelinho de machine learning que foi treinado especificamente para isso, para justamente para a gente conseguir ter previsões mais acuradas no fim das contas. E, por exemplo, a cara de um dos resultados é algo assim. A previsão do modelo ao longo do tempo é a linha rosa no meio. Ele diz para a gente as margens de confiança dessa previsão. E o amarelinho são alguns dados que realmente ocorreram, que mostram que a previsão, naquele caso, foi bem feita, porque o valor que realmente ocorreu está bastante bem dentro da faixa de confiança. Claro que tem um valorzinho fora, sempre vai ter, não tem como fugir disso. Mas, de maneira geral, mostra que dá para confiar nas previsões desse modelo, pelo menos no curto prazo. A aplicação é o MonCode, que é o nosso sistema de monitoramento de códigos, e não só de códigos. Ele começou assim, mas já evoluiu bastante. Qual é o problema? A gente tem muita turbina, muitas torres anemométricas, um monte de coisa, de sensores, juntando muitos dados, e é importante saber se todos eles estão funcionando bem. Então, é importante ter um sisteminha que verifica a disponibilidade e a qualidade desses dados e gera relatórios automáticos, porque ninguém merece ficar olhando 200 turbinas, se todas elas estão com sensores direitinho ou não, para saber se tem que consertar alguma coisa. Então, basicamente, os problemas são esses. Tem muitos sensores para monitorar e eles podem ter falha. E qual é o problema? Aquele monte de KPI que eu falei lá atrás, de calcular quanta energia foi gerada no mês,
calcular quanto tempo a turbina ficou em manutenção e quanto tempo ela ficou operando, calcular qual deveria ter sido a geração se ela não tivesse manutenção, então a geração possível. Isso tudo usa os dados dos sensores. Se os dados dos sensores estiverem ruins ou se não existirem, a gente não consegue calcular nada. Então é muito importante que os sensores estejam funcionando da melhor maneira possível e a gente saiba quando algum deles tem problema para consertar. Então tem duas coisas principais que a gente monitora. A disponibilidade, que é simplesmente se ele está mandando alguma coisa ou não, e a qualidade, que é se o sensor está mandando dados que fazem sentido ou se tem muito problema de comunicação no meio, gerando outliers e outras coisas. Então, um exemplinho do que a gente olha. Vamos dizer que o sensor me deu essa série de dados azul aqui. Que essa série de dados está ruim porque eu juntei todos os exemplos de problema possível, mas é mais para ilustrar. Então, a velocidade do vento estava aqui em 3 e pouco, 4, aí, blum, veio uma medida em 8 e voltou para cá. Esse aqui, muito provavelmente, não é uma medida real de vento. Provavelmente é um outlier que foi devido a um problema de comunicação. Então, ele detecta que teve essa variação brusca e entende que isso não é um valor real, é um valor errôneo, e vai jogar fora esse pontinho aqui. Então, continuou, subiu um pouquinho, e aí ficou 5 medições seguidas com o mesmo valor exato. É impossível qualquer constante, qualquer valor físico ser exatamente o mesmo durante medições consecutivas, porque uma variação, pelo menos na escala de décimo de centésimo, vai acontecer. Então, isso é dado congelado. Isso também não está mostrando o comportamento real. Ele também vai jogar isso fora porque é melhor não ter dado do que ter dado errado. Ele diz para a gente também, se não teve dado, quantos por cento do tempo ficou com os dados faltantes e tal, para a gente conseguir tirar conclusões. E isso tudo é feito de maneira automática. Então, por exemplo, se a gente tivesse que fazer tudo isso manualmente, vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma torre de medição que está medindo um monte de coisa. Então, ela está medindo aqui a velocidade do vento, tem 4 sensores de velocidade do vento ao longo do dia. Aqui a variação ao longo da altura, a correlação entre eles. Aqui tem 2 sensores de direção do vento, na roda dos ventos, média temperatura, pressão, umidade. Imagina se para cada turbina, para cada torre meteorológica, todo dia alguém tivesse que abrir essa tela e ficar olhando e pensando, não, isso aqui parece que está bom, isso aqui parece que está bom, não, esse aqui, peraí, esse aqui está errado, discrepância. Não tem como, não existe tempo hábil para isso. Nesse caso, que eu botei de exemplo, o problema é que a medida de direção do vento deveria ser igual, porque a gente tem 2 sensores de direção do vento justamente para ter redundância. O problema que ocorreu nesse caso foi que um deles, os parafusos do fixador se afrouxaram e ele caiu. Aquele braço que ele fica preso na torre, ele escorregou e ficou de cabeça para baixo. Então ele está marcando 180 graus a mais do que deveria na medição da direção do vento. Essa discrepância é analisada e automaticamente detectada pelo MonCode, que só gera um alerta. Essa torre meteorológica tem um problema. Pum. Ninguém precisa olhar nada daqui, ele já diz o que aconteceu, e aí o pessoal de campo vai lá e conserta esse sensor. É algo bem simplesinho aqui. Ele diz, eu coloquei uma linha só, mas tem várias linhas, cada uma para uma torre, para uma turbina, para qualquer coisa que estiver monitorando. Ele diz qual foi a última aquisição, diz o status da disponibilidade de dados, se está verde, se está vermelho. E aí aqui, vamos dar um exemplo. Availability, isso aqui é ontem, anteontem e por aí vai. Ele estava recebendo todos os dados, aí teve um dia que ele recebeu metade dos dados e ficou um dia sem receber nenhum dado. Provavelmente é um problema de comunicação da rede de dados móveis da região, porque muitas vezes são regiões ermas e tal, e às vezes tem problema, então muitas vezes demora 1 ou 2 dias para o dado chegar. Mas tudo bem, até aí tudo bem. Se tivesse a semana inteira sem receber dado nenhum, aí seria um problema e ficaria vermelho. A qualidade dos dados aqui está vermelha direto, porque provavelmente esse problema da discrepância entre as direções do vento já está ocorrendo há mais de uma semana. E nesse caso específico aqui, a gente não pôde mandar uma equipe de técnicos no campo para consertar isso por causa de restrições devido à pandemia, enfim. Mas aí isso é problema logístico atual. O que acontece geralmente quando não tem restrições de locomoção, esse tipo de coisa, detectou alguma coisa errada, assim que possível, alguém vai lá e conserta.
Mas assim a gente consegue automaticamente saber se está tudo ok ou se tem algum problema com todos os nossos sensores, o que é muito importante para acompanhar o cerne da coisa, que são as informações que a gente tem sobre as turbinas e sobre as torres meteorológicas. E aqui não tem exatamente machine learning na análise desses dados, é uma análise de dados, então não tem rede neural, um treinamento de alguma coisa, não. Mas é uma análise de dados, é análise estatística, é inteligência computacional, que também é muito, muito importante em diversas aplicações. A próxima que eu vou falar é uma analisinha meteorológica, porque a gente já tem a previsão de vento no curto prazo, que é mais ou menos ok de fazer. Agora, para prever o quanto eu vou gerar daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, aí complica. É muito, muito, muito difícil. E isso é bem importante para fazer ajustes financeiros contratuais de comercialização de energia, para calcular o budget, que é o valor esperado de lucro e de desembolso ao longo do ano. Então, é importante ter uma ideia, mesmo que, claro, visão cravada, mas uma ideia se a gente vai gerar um pouco mais do que o esperado, um pouco a menos do que o esperado, ou o esperado mais ou menos. Só que prever o clima no médio e longo prazo é extremamente difícil. Extremamente difícil. E gerar expectativas erradas de gastos pode ser catastrófico para uma empresa. Então, esse tipo de análise é bem importante também. O que eu queria dar de exemplo aqui é a ITCZ, que é a Intertropical Convergence Zone. É um fenômeno climático de larga escala global e é o fenômeno climático que mais afeta o vento no Nordeste do Brasil, especificamente. O que é ela? Ela é uma zona de ventos baixos que, quando está mais longe do Nordeste, né, ela puxa o vento baixo para longe do Nordeste. Quando ela está perto do Nordeste, ela puxa o vento baixo para perto do Nordeste. Aqui tem uma figura mostrando ela mais ou menos. Esse gráfico de cores é a velocidade do vento na superfície do mar, se não me engano, medido por satélite. E a gente vê aqui, ó, o verdinho, ele fica vermelho aqui em cima, mais ou menos vermelho, rosa aqui embaixo, e tem um verdinho no meio. Aqui a gente desenhou uma linha para demonstrar melhor onde está essa zona. Essa é a zona da ITCZ, é essa zona de velocidade do vento mais baixa. Por que ela surge? Ela surge principalmente por causa de temperatura da superfície do mar, aí, corrente marítima, um monte de coisa. Ela vai ter uma temperatura do mar baixa aqui. Temperatura do mar baixa vai gerar um movimento descendente do vento, porque esfria, desce. E aí, quando chega aqui embaixo, ele vai esquentar e acelerar para fora. Então, o vento acelera e aumenta de velocidade para cima e para baixo, mas na região da ITCZ, o movimento do vento é principalmente de cima para baixo. Não tem muito vento na horizontal, que é o que gera energia para a gente, né? Por isso, ela é uma zona que, nela, os ventos são mais reduzidos. Se ela estiver mais aqui embaixo, perto do Nordeste, o vento do Nordeste vai ser bem ruim. Se ela estiver mais aqui em cima, mais perto da direção da Europa, mais para o norte, do norte da África, o vento no Nordeste vai ser maior, porque ela vai estar lá longe. E ela oscila durante o ano. Durante o ano ela sobe e desce por causa dos fatores climáticos de larga escala. E é por isso que, de maneira geral, no Nordeste, a geração eólica do primeiro semestre, de maneira geral, é mais baixa do que do segundo semestre. Porque, normalmente, no primeiro semestre, a ITCZ está pertinho da gente, e no segundo semestre ela está lá em cima. E aí, o que é isso aqui? É uma análise de imagem. Vou mostrar um GIF para vocês, que a gente fez essa análise de imagem para diversos meses ao longo do tempo. Então, vocês podem ver aqui, tem dado desde 89, passando diversos meses. E dá para ver que essa região ela vai realmente mudando ao longo do ano. Aqui, janeiro, fevereiro, ela está aqui embaixo. Aí, junho, julho, agosto, setembro, ela estava lá em cima. E a gente pode ver que aqui fica mais azulzinho, e quando ela está lá em cima, fica amarelo-vermelho. Aí ela desceu, está azulzinho. Aí ela subiu, voltou a ficar mais amarelo-vermelho aqui um pouquinho. Então, o que é isso? A gente fez uma análise de imagem. A gente não não desenhou na mão essa linha para cada uma dessas figurinhas. A gente fez um algoritmo que calcula a posição, mais ou menos, dessa zona ITCZ e ajuda a gente a entender
esse movimento de sobe e desce dela no mapa ao longo do tempo, para ter uma ideia se esse ano que a gente está, talvez ela tenha chegado mais próximo do Brasil do que a média histórica. Por isso que estamos gerando menos. Ou então, esse ano, talvez, ela só ficou lá em cima e não desceu quase nada. Então, por isso que nesse ano a gente está gerando mais do que o esperado. Então, é um tipo de análise bastante importante. A gente também faz análise de estimativa de geração do ano seguinte, usando informações de satélite, de temperatura, de velocidade, de um monte de coisa. Tem uma colega minha, Mônica, que é especialista nessa parte de clima. Mas, mostrando para vocês aqui, mais uma aplicação de inteligência computacional que ajuda a tirar conclusões muito importantes para geração eólica. Para concluir, a gente falou sobre, de maneira geral, machine learning, inteligência computacional, análise de dados, estatística, vários tipos de aplicação que usam essas coisas, como elas funcionam de maneira geral e as conclusões que elas ajudam a gente a chegar. Então, a gente falou do Tchala, que é a previsão de falhas que vai ajudar a gente a identificar quanto que uma turbina está funcionando fora do normal, o que indica que uma falha está para acontecer, mas não aconteceu ainda. Então, a gente consegue fazer a manutenção antes que um componente realmente sofra uma falha grande. A gente viu o MCP, que é o Measure, Correlate, Predict, que é como transformar uma medição de 1 ou 2 anos em uma estimativa de longo prazo de 20 anos, usando dados de satélite, para a gente ter uma informação mais completa sobre a expectativa de energia durante o tempo de vida de um projeto eólico. A gente falou sobre a previsão de vento, que é prever a cada hora do dia, para os próximos 14 dias, qual vai ser a nossa geração de vento, o que ajuda bastante o time de comercialização e o agendamento das tarefas de manutenção e outros times também que fazem cálculos financeiros, de estimativa de produção, etc. A gente viu o Moncode que monitora em tempo real todos os nossos sensores e gera um alerta se algum problema de aquisição de dados está acontecendo, porque é muito importante. Um PS, que quando a gente faz a campanha de medição de 1 ano, para ter uma ideia das medições de vento, tem pelas regras da ANEEL, a gente só pode ter no máximo X dias de problema de dados, porque se a gente medir 1 ano, mas ficar 2 meses com problema de dados, não vale, né, essa medição. Então, é muito importante medir, saber se os sensores estão todos funcionando para consertar assim que possível, porque os sensores são o coração de tudo. É dele que a gente tira todas as informações e é bom que eles estejam lá. É bom não, é vital que eles estejam lá funcionando direitinho. E também falei um pouco sobre a análise meteorológica em relação a ITCZ, com a análise de imagem que a gente faz, para ter uma ideia se a ITCZ está mais perto do Brasil, está mais longe do Brasil, em relação aos valores históricos, e conseguir ter uma ideia um pouco mais para o longo prazo do que pode vir a acontecer e entender por que a geração do ano passado foi mais alta ou mais baixa e o que esperar dos próximos anos. Então, os assuntos são complicados, espero que tenha dado para pegar uma ideia geral disso tudo. Agradeço a atenção de todo mundo. Fica aí o meu e-mail para contato, caso queira mandar alguma pergunta depois, alguma coisa assim. E aí, agora eu abro para perguntas, devolvo a palavra aí aos moderadores. E é isso aí. Obrigado, Luiz. Obrigado pela apresentação, muito interessante, muito atual, né? A gente vai deixar agora esse momento, né? Tainá, você pode até me corrigir, se você é a moderadora da sala, quanto tempo a gente tem para perguntas e respostas? Eu acho que a gente tem até 11 horas da manhã, correto? Tem até meio-dia. Até meio-dia. Então tem bastante pergunta aí para fazer. O Luiz é um cara muito bom do mercado aí, que está trabalhando com essa parte, né, do mercado de trabalho atual. Então, estamos abertos às perguntas. Vocês podem fazer as perguntas pelo chat ou pelo microfone, sintam-se à vontade, tá? Ou podem levantar também a mão. Vou enviar a lista de presença já, então, para facilitar. Tá bom. Obrigado. E aí, gente? Alguém tem alguma pergunta?
Tá todo mundo com vergonha. Fica tranquilo. Se tiver alguma dúvida, podem tirar por aqui. Podem mandar para o meu e-mail depois, que respondo sem problema nenhum. Pode ficar à vontade. Eu vou fazer uma pergunta, então. Luiz, vou fazer uma pergunta para você. Manda. Eu vi lá que você fez... a maioria das suas entradas são sensores, né? Que estão vindo, seja ele de temperatura, de produção de energia. Vocês também fazem algum tipo de data mining, né, com relação aos alertas, aos logs que normalmente o sistema SCADA ele manda para o... Sim, uma ótima sacada. Isso está principalmente nos planos de melhoria do algoritmo no curto prazo, porque envolve mais uma camada de interpretação de dados diferente. Porque, né, uma coisa é pegar os dados dos sensores, tratar esses dados e usar para treinar o modelo, e outra coisa é pegar também os alarmes do SCADA, tratar para saber quais deles são alarmes reais e quais são falsos alarmes, e saber o que eles afetam. Por exemplo, se eu pegar um alarme de excesso de temperatura no gerador, talvez eu não vá usar os dados desse dia, porque, né, teve um alarme do SCADA, e isso quer dizer que não está no comportamento normal da minha turbina. Então, esse sistema de previsão, o Tchala, ele tem que ter essa interface com os alarmes, ele tem que saber interpretar isso tudo, mas com certeza é interessante e de fato está no nosso pipeline de desenvolvimento incluir esse tipo de coisa, porque ajuda realmente a tirar alguns pontos que poderiam ser representativos da turbina funcionando anormal e eles acabam sem querer entrando no treinamento, né? Entendi. A outra pergunta, até me fugiu a cabeça aqui, seria a questão, né, a principal questão do desenvolvimento, né, e a evolução do machine learning, principalmente, né, não só em turbinas eólicas, mas outros empreendimentos também, é a questão da aquisição de dados agora, por ser no sistema SCADA, ser 10 minutos, né? E muitos não acreditam muito no machine learning devido a eles não serem um modelo físico, né? Uhum. Né? Então, eu acredito que muitas pessoas ainda estejam, né, atreladas ao modelo físico, confiando no modelo físico, com certeza, por ser um modelo físico, ele é mais verídico, seria uma previsão por estatística, né, digamos assim, pelo machine learning. O que você acha do futuro do machine learning com relação ao modelo físico? Você acha que o modelo físico vai ficar para trás ou ele ainda vai ter que ser necessário para você fazer uma melhor, vamos supor, junção entre os dois tipos de algoritmos, tanto o modelo físico quanto o machine learning? E o que você acha que vai ser da evolução do machine learning com relação ao modelo físico que hoje em dia também ainda é utilizado? Sim. Eu acho que depende muito da aplicação, porque os dois podem dar resultados relevantes, com certeza, mas algumas aplicações funcionam melhor com um do que com o outro. Por exemplo, no caso da previsão de falhas, o Tchala, a gente usa Machine Learning, que é basicamente uma caixa preta, não é um modelo físico, não tem as equações de fluxo de calor ou qualquer outra coisa, né? Principalmente porque a gente tem muitas turbinas para monitorar, muitas dizer para a gente se estão funcionando normal ou não. Então tem que ser muito rápido. E o Machine Learning, ele te dá essa possibilidade de você organizar o seu problema de maneira que ele treine rápido, que ele faça as previsões rápido, que ele seja muito rápido. Então eu posso usar modelos de Machine Learning mais simples, modelos mais complexos, dependendo do tempo que eu tiver, da complexidade de computação que eu tiver disponível. E eu posso mexer nisso para chegar no meu objetivo. E essa é uma das dificuldades do modelo físico, é que às vezes ele pode acabar sendo muito custoso computacionalmente, o que, dependendo da análise que você quiser fazer, pode não ser suficiente em termos de resultado. Mas outras coisas o modelo físico vai ser superior. Por exemplo, a gente tem uma plataforma de estimação de geração, que ela basicamente considera o posicionamento de todas as turbinas dentro do parque, o modelo dela, a curva de potência, o diâmetro, esse tipo de coisa, modelos físicos de escoamento de vento, modelos físicos de efeito esteira e etc., para calcular, né, quando tem uma turbina na frente da outra. A turbina da frente gera uma esteira que prejudica o vento que está chegando na turbina de trás.
Então, aí a gente tem modelos físicos mesmos para fazer alguns cálculos. E nesse caso, eu confio muito mais no modelo físico do que no machine learning, porque é um modelo físico mais simples, já demonstrado 500 vezes em um monte de paper na academia. Então, para essa aplicação, a meu ver, faz mais sentido no modelo físico. Então, para mim, os dois têm a sua aplicação. Depende do seu objetivo, do tanto que você tem de poder computacional e do tanto que você tem de tempo para rodar isso. Porque, por exemplo, nesse que a gente usa o modelo físico, ele fica 10 minutos, 20 minutos rodando para calcular a produção eólica de uma série de medições de vento, e tudo bem. O T'Challa, que tem que fazer o monitoramento das falhas, ele tem que rodar muito rápido, tem que rodar em 30 segundos para cada um, porque ele tem que rodar para 200 turbinas e 20 sensores em cada turbina todo dia. Então, depende bastante da aplicação, mas para mim, não vejo nenhum dos dois sendo deixado de lado no futuro, só talvez cada um migrando mais para um tipo de aplicação diferente. Entendi, obrigado. Tô lendo aqui o chat, Luiz. A Edilane fez uma pergunta aqui. Ela escreveu o seguinte: eu não entendi muito a parte de que você usa tanto a previsão feita com os dados do satélite quanto os da torre para estudo de viabilidade. Como relaciona eles? Vou compartilhar minha tela de novo, voltar no slide para ajudar na explicação. Então, vamos lá. Vamos dizer que isso que eu vou falar agora é lá atrás, na etapa de iniciozinho de um projeto eólico. Quando a gente fez isso, a gente não sabe ainda exatamente quantas turbinas vai ter numa fazenda eólica, onde elas vão ficar, esse tipo de coisa. A gente tem essa torre de medição num lugar, porque a gente já fez a prospecção e viu, beleza, o vento lá no Nordeste é bom nessa região aqui. Então vamos colocar uma torre para fazer as medições reais e conseguir estimar melhor. A torre vai ficar lá durante 1 ou 2 anos medindo o vento, mas como a gente só mede por 1 ou 2 anos, a gente não consegue capturar as oscilações de longo prazo. Então vamos dizer que, sei lá, El Niño não é exatamente longo prazo, porque é, sei lá, 4, 5 anos, então eu chamaria de médio prazo. Mas o El Niño, por exemplo, já é uma variação climática que a gente não consegue capturar aqui, porque a gente só tem 2 anos de medição. Então, o El Niño... aí vou dar um exemplo só para ficar mais didático aqui, mas não quer dizer que é isso que está acontecendo. Quando o El Niño está ativo, a velocidade do vento é maior do que o normal. E quando o El Niño está inativo, a velocidade do vento é menor do que o normal. Quando eu meço isso aqui, eu não sei se o El Niño está ativo, se está inativo, então eu não sei se essa minha medição foi acima do normal histórico ou abaixo do normal histórico, pensando no médio e longo prazo. E para isso que serve juntar com uma medição de satélite que pegou 20 anos de dados, porque aqui, vamos dizer que eu tenho eu peguei a medição de satélite de uma localização no globo terrestre próxima da minha fazenda eólica, para ser bem representativa. E esse valor de 20 anos, ele está pegando El Niño, está pegando Laninha, está pegando variação de corrente marítima, está pegando tudo ao longo de 20 anos. Então, eu sei que ao longo desses 20 anos, o vento na região ele tem uma oscilação todo ano, que ele é mais fraco no início e mais forte no fim do ano. Só que ele pode ter uma oscilação ao longo do tempo, uma oscilação maior também, que quando eu pego só isso aqui, eu não estou enxergando. É simplesmente uma questão de visibilidade. Quando eu só olho 2 anos, eu não sei o que está acontecendo no longo prazo. Então, eu posso estimar errado, sem querer, a produção do meu parque, porque os contratos de geração eólica geralmente são de 10 anos, de 20 anos. Então, você faz os projetos todos pensando no longo prazo e no fim das contas eu vou gerar esse tanto de energia no total ao longo dos 20 anos. Se eu gastar X reais de custo para instalar as turbinas e vender a energia a Y, eu tenho um lucro geral de Z. Então é isso, é sempre pensando no muito longo prazo, porque essa é a ordem de grandeza dos tempos de um projeto eólico. Então, como é que você vai conseguir estimar no longo prazo a sua geração de energia, se você só mediu em 1 ano e você sabe que tem outras oscilações que você não está enxergando? Você já sabe que você vai ter uma estimativa errada desde o início.
Extrapolando é como se fosse, eu só vou medir o vento em novembro e eu vou dizer que a média do meu ano inteiro é igual à média de novembro. O que não é, porque em novembro o vento é super alto. Mas como eu medi só em novembro, eu não sei, eu não tenho visibilidade de que o vento em janeiro, em fevereiro, em março, diminui. E aí eu vou fazer uma estimativa errada. Por isso que isso de correlacionar com uma fonte de longo prazo me ajuda a transformar uma medição que foi feita só durante 2 anos em alguma coisa representativa de 20 anos, para que eu consiga enxergar melhor essas variações que aconteceram nos 20 anos passados, porque eu imagino que elas vão se repetir nos 20 anos seguintes. Eu não sei se, se eu respondi a pergunta. Se quiserem abrir o microfone também para explicar a pergunta, caso eu não tenha respondido exatamente, também não tem problema nenhum. Ainda nessa questão, Luiz, essa questão da correlação, né, entre duas questões de medições, né, uma de longo prazo e essa mais de curto prazo que vocês fizeram pela torre, eles necessariamente precisam ser do mesmo formato, ou seja, o mesmo tempo de aquisição, ou você também consegue fazer correlações entre medições, um é 10 minutos de tempo de amostragem e o outro seria de 1 hora de tempo de amostragem. Existe algum problema em fazer essa relação? Não, não tem problema, porque é exatamente isso. As medições de satélite que a gente pega, como de 20 anos, elas são fornecidas de 1 hora. Então, é um valor a cada 1 hora. E a nossa medição da torre é a cada 10 minutos. O que a gente faz é um tratamento de dados simplesinho, é como se fosse uma média, né, para transformar os 6 valores de 10 minutos de cada hora em um valor horário, e aí a gente consegue fazer uma comparação direta entre eles. Então, quando a gente faz a extrapolação, a gente perde a resolução de 10 minutos, porque o dado de satélite não tem. A gente migra para a resolução de 1 hora, que é a medição, que é a resolução do dado satélite, mas não tem problema, porque o objetivo principal é estimar no longo prazo, e não as oscilações de 10 em 10 minutos. Bacana, entendi. Então, existe esse tratamento de dado antes, né? Tem. É bacana. Não, e o tratamento de dados é um pouco mais complicado do que parece, porque, vamos lá, você mediu a direção do vento 6 vezes na última hora, né? Uma vez a cada 10 minutos. E aí você quer calcular a média da sua hora. Não é simplesmente pegar a média, porque vamos dizer que você mediu a direção de 1 grau e depois de 358. Beleza. Tá pertinho? Pode acontecer. Se você fizer a média, vai dar 180, que tá errado, a média era para ser 0. Então tem que ter bastante cuidado nesse tratamento de dados, porque coisas que parecem banais podem acabar dando problemas relevantes no fim das contas. Isso é verdade, isso eu acredito mesmo. O Deilson está com a mão levantada. Deilson, você quer falar pelo microfone? Oi, falo sim. Opa, pode ir. Bom dia, pessoal. Ô Luiz, primeiramente eu queria agradecer aí pela sua palestra, cara, gostei muito, meus parabéns mesmo. Imagina, feliz. Eu tô queria entender melhor, porque eu acho que colocar um modelo de inteligência artificial, né, de machine learning online, ou seja, um modelo já treinado e escolhido para fazer as previsões em tempo real, requer algumas dificuldades a mais. E uma delas que eu queria entender melhor é como vocês fazem para atualizar o modelo. Por exemplo, vocês escolheram um modelo novo, sei lá, melhorou o modelo e agora vocês querem inserir esse. Se vocês já tiram um outro e fica um delay sem até inserir um novo, ou vocês ficam com os dois de forma paralela, por exemplo, até validar o melhor. Como que faz essa atualização do modelo? Não sei se eu consegui explicar. Sim, acho que entendi, sim. Tem duas coisas diferentes. Uma é quando a gente está fazendo uma atualização no projeto. Então, por exemplo, eu estudei, investiguei técnicas novas e aí eu vou usar... Deixa eu botar um slide mais representativo aqui. Peraí. Previsão. Tá. No caso da previsão, esse aqui é o modelo neural, vamos dizer. Aí eu estudei, investiguei mais e vi que poderia ser interessante colocar mais uma camada com outros modelos e de incluir também um modelo de SVR sem ser linear aqui no meio e incluir outras coisas. Esse que é o que está funcionando no momento, que estou todo dia fazendo as previsões, ele vai continuar funcionando. A gente vai
trabalhar no código desse programa por fora, vamos dizer, fazer as implementações, as melhorias que a gente estudou, fazer alguns testes. Enquanto isso, esse diante está funcionando lá, tranquilo. Quando a gente faz teste suficiente, e aí eu valido, beleza, essa nova maneira que eu estava estudando deu uma melhoria mesmo. Aí a gente tira esse de operação e coloca o outro para não ficar nenhum hiato e e no fim das contas ter uma transição boa de um modelo para o outro. Então, assim, a gente sempre valida alguma mudança que a gente fizer antes de colocar ela na operação, vamos dizer. E também, ao longo da operação, por exemplo, esse modelo de previsão aqui, ele treinou. Eu tive que dar alguns dados para ele treinar. Dependendo da aplicação, a gente pode retreinar isso com mais dados depois de um tempo. Então, vamos dizer, no início do ano, eu treinei esse modelo aqui com os dados de 2019. Hoje, eu já poderia treinar com os dados incluindo o primeiro semestre de 2020. Então, dependendo do algoritmo, a gente pode fazer esse retreinamento. Então, o que está funcionando, ele continua funcionando. E aí, por exemplo, eu mencionei que tem, nessa parte da previsão, tem um modelinho para fazer a previsão de cada hora específica dos próximos dias. Então, a gente vai retreinando cada um deles, um de cada vez, de modo que não para de funcionar o sistema todo, e ele pode se atualizar internamente com mais dados de treinamento. De um jeito ou de outro, nunca vai ficar vazio, sem funcionar nada, porque a gente sempre vai validar as mudanças antes de colocar em operação, e durante a operação ele é feito vamos dizer, de maneira suave a atualização do modelo. Não sei se responde a sua pergunta. Respondeu, muito obrigado. Uma outra, só para aproveitar aqui o momento, você falou que utiliza a biblioteca Skitlearn, né? Vou voltar lá. E ela é uma biblioteca até muito boa, mas eu não sei se é um pouco fechada, né? Vocês já utilizaram o Keras também? Só por curiosidade, que te dá mais liberdade para criar modelos mais complexos, né? Sim, eu já usei o Keras por alto, mas a gente acaba usando o Scikit-learn porque ele já tem implementado vários outros tipos de machine learning além da rede neural. O que eu particularmente cheguei a usar no Keras foi só a rede neural. Não sei, sinceramente não sei dizer se ele tem esses outros tipos de modelos, como floresta, neighbors, regressão linear, etc. Mas a grande vantagem que eu vejo do Scikit-learn é que ele tem uma linguagem que eu acho bastante simples. Então, todos os modelos têm o método .train, que aí você treina. Todos eles têm o método .fit, que aí você faz a previsão. Você consegue agrupar facilmente com o stacking para fazer aquela questão de vários modelos que eu estava mostrando antes. E ele tem muitas possibilidades diferentes de modelos já pré-implementados. Então, é mais para facilidade. Eu já cheguei a usar o que era assim em um teste específico de rede neural, mas aí, nesse caso, eu estava testando rede aqui mesmo no T'Challa, só que como acabava demorando mais a própria rede neural para treinar e para fazer as previsões, e a gente precisava de alguma coisa bem rapidinha, a gente saiu e foi para modelos linearizados usando o Scikit-learn, para ficar bem rapidinho a aplicação. Ah, sim, entendi. Então, muito obrigado, Luiz. Nada. Obrigado, Deus. Bacana a sua pergunta. E aí, gente, alguém tem mais alguma curiosidade? Uma pergunta aí pro... Opa, acho que pintou uma aqui. Ó, a Juliana fez uma pergunta para você, Luiz. Ela perguntou: como funcionaria a análise de vibração das torres nesse caso? É feita também uma medição/previsão a longo prazo desse comportamento dinâmico da torre, para que seja possível detectar alguma anormalidade? Fiquei curiosa nesse sentido. Ótima Obrigado pergunta. pela pergunta, Juliana. Ótima pergunta. A análise de vibração, ela inerentemente é mais complicada do que as análises de potência, de temperatura, de sei lá o quê, porque vibração é alguma coisa de frequência alta. Então, temperatura não varia tanto assim de um minuto para o outro, porque o gerador é uma massa de metal enorme, então tem uma inércia térmica muito grande. A potência também não varia tanto assim, porque as pás têm uma inércia grande e não vão variar tanto assim a velocidade de rotação. Mas a vibração não. A vibração é alguma coisa que ocorre com frequência alta, de
Hz, várias vezes por segundo. Então, é inerentemente mais difícil analisar isso. No momento, o que a gente tem? A gente tem um dado sensor na torre em que faz a mesma medição de 10 minutos padrão, só que diz para a gente a amplitude máxima da vibração naquele momento, então a gente pode usar isso para acompanhar também. Mas a gente está começando um novo projeto para monitorar vibração, que aí é realmente baseado na análise das frequências altas. Ele faz o FFT para pegar as frequências principais da vibração, e aí o que a gente consegue ver é, olhando as frequências principais, que têm as maiores amplitudes de vibração, quando essas frequências mudam, quer dizer que o modo de vibração da torre está sendo diferente, e isso pode ser um problema. Então, acho que de maneira geral é assim que pode ser feita a análise de vibração. A análise mais detalhada é acompanhando as frequências principais da alta frequência mesmo. Tem que medir em alta frequência, não adianta medir em 10 minutos. Tem que medir uma vez por segundo ou mais de uma vez por segundo e dar um jeito de agregar esses dados, porque o seu banco de dados vai ficar enorme, para fazer essa análise do que está acontecendo. Em relação à previsão de longo prazo, aí já fica um pouco mais complicado, mas você consegue, usando os dados históricos, analisar o comportamento do passado, o comportamento atual da turbina, para ver se ela está vibrando na maneira padrão ou se está vibrando de uma maneira diferente. E aí existem também alguns softwares, alguns métodos de correlacionar a vibração com fadiga mecânica, então vida útil dentro dos componentes da turbina, que já é uma análise um pouco mais complicada, entra na parte de engenharia mecânica, que não é o meu forte, mas também dá para fazer isso. Tem alguns softwares de simulação que incluem esse tipo de análise. Mas, não que eu saiba, essa análise mesmo, a gente no momento não faz. Ou pelo menos não estou lembrando de ninguém que trabalhe especificamente disso dentro da Voltaren. Mas a gente, sim, foi uma pergunta boa, porque tem uma pessoa na minha área que já começou a fazer um programa para calcular essas frequências de vibração e monitorar a variação delas com o tempo. Mas aí é mais baseado no presente do que de fazer previsões, né, para o futuro. Obrigado. Luiz, esses sensores de vibração é vibração da onde? Da torre, da pá, do gerador? Então, se eu não me engano, é da torre. Tá. Se eu não me engano, é da torre. Porque eu não estou dentro desse projeto específico, então eu não sei tanto detalhe, mas tenho quase certeza que é da torre, sim. Sem problema, sem problema. Perguntaram ali se os slides vão ser disponibilizados. Eu posso mandar, sim. Por mim, tranquilo. E aí eu mando para vocês e de repente vocês mandam para quem se interessar. Como é que vocês querem fazer? A apresentação está sendo gravada, no caso, né? E, Tainá, essa apresentação, como é que a gente consegue disponibilizar em algum lugar ou simplesmente o aluno tem que entrar em contato com o palestrante e receber? Pode ser também. Então, todo mundo que está na sala vai ter acesso. Quando acabar, vai ter como se fosse uma salinha disponível em cada um dos times e vai ter acesso à gravação. Acho que é possível deixar o slide lá também, mas eu tenho que perguntar ao supervisor. Tá bom, obrigado. Qualquer coisa você pode deixar no chat da própria conversa, Luiz, a apresentação. No chat da conversa vai ficar salvo. Tá. Deixa eu ver se eu consigo gerar um PDF aqui, então, para já jogar aí. Enquanto isso, se tiver mais algum comentário, estamos aqui. Alguma pergunta a mais, gente? Alguma curiosidade? Bem, acho que não temos mais perguntas, acredito eu. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado novamente ao Luiz, ao Luiz André, que veio aqui nessa palestra muito bacana para a gente, bem atual, né? Da aplicação do Machine Learning no mercado de trabalho.
como a Tainá falou, essa apresentação vai estar disponível para ser revista e o Luiz também vai disponibilizar os slides para vocês. Então, não tendo mais perguntas, muito obrigado pela presença de todos. Luiz, obrigado mais uma vez. Tainá, Prazer. existe algum procedimento antes de encerrar a reunião ou simplesmente... Não, fica à vontade. Eu só vou encerrar a gravação e... Tá. Então, Eu tentei colocar o PDF aqui no chat, tá aparecendo como enviado para mim, então deve aparecer para todo Tá mundo. aqui já. Tá Apareceu. tudo aqui. Então é isso, gente. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Luiz, obrigado mais uma vez. Tenha um bom dia ainda, que eu acho que ainda você vai para o trabalho ainda. Certeza. Então, bom dia a todos, gente. Aproveitem a CPEX e até mais. Bom dia. Tchau, gente. Tchau. Bom dia. Valeu. Lembre de assinar a lista de